Há um esforço do legislador de algumas décadas para cá de padronizar os prazos em direito administrativo e tributário em prazos quinquenais. É claro que há exceções, mas 98% dos prazos em tributário e na advocacia em direito administrativo são prazos de 5 anos, o que confere uma segurança jurídica, em certa medida, a quem tem que lidar com o poder público, lidar com a fazenda pública. E a prescrição na execução fiscal é isso. A partir da constituição definitiva do crédito, que normalmente se dá pelo transcurso do prazo de 30 dias da notificação para pagar, se o contribuinte não fizer o pagamento, o fisco tem 5 anos para propor a execução fiscal. Se ele deixar escoar esse prazo, a ação está prescrita. Só que é importante perceber que prescrição é uma matéria que se alega na defesa, que a gente alega ou em embargos ou em exceção de pré-executividade. Eu estou dizendo isso porque, embora muitos créditos já estejam prescritos, o fisco continua entrando com ações. Às vezes por erro, às vezes por excesso de serviço, às vezes por uma bagunça, pode haver até eventualmente uma má-fé, uma perseguição. O fato é que existem no Brasil milhares e milhares de execuções fiscais que foram propostas fora do prazo. E o fisco entra com a ação e não adianta esperar que caia do céu uma alegação de prescrição e de repente, chance, a execução fiscal se extingue sozinha, como se fosse um passe de mágica. Não é assim. Nós precisamos alegar, como advogados do contribuinte, que há um transcurso do prazo quinquenal para a propositura da ação. E isso muitas vezes as pessoas não percebem. Elas acham que existe uma espécie de uma aplicação automática das regras jurídicas, que o direito se aplica por uma determinação espiritual e que, de repente, o que está errado deixa de se tornar errado, o que está fora do prazo se extingue, e não é assim. As regras mais básicas do ordenamento, elas precisam ser defendidas, muitas vezes judicialmente, pensando aqui em direito público. Então este é um exemplo. Ô Masa, mas se prescreve em 5 anos, por que a ação foi proposta? Foi proposta, sei lá por quê. O fato é que se a gente não defender o contribuinte, ele vai sofrer a constrição patrimonial de uma ação muito severa. A execução fiscal é uma ação muito agressiva contra o patrimônio do contribuinte. E mesmo prescrita, se a gente ficar de braços cruzados, o fisco passa o carro em cima do contribuinte. E poderá acontecer de o pouco patrimônio que eventualmente o contribuinte tenha seja um patrimônio que o fisco descobre e aí é dado como garantia do pagamento do crédito. Portanto, isso que eu falo que é uma matéria de defesa. É uma prerrogativa que nós temos, o direito de não pagar um crédito que está prescrito, mas isso tem que ser alegado na defesa. Bom, então essa é a ideia de prescrição.